Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal e hoje a gente vai falar sobre a melhor progressão de treinos para os 5 quilômetros. Isso é, se você vai disputar uma prova de 5 quilômetros, ela é sua prova-alvo. Eu tenho uma progressão muito legal, na real a progressão não é minha, né? É dos treinadores americanos chamados Irmãos Hanson, mas ela é muito eficiente e eu aplico com os meus alunos quando ele tem provas de 5 quilômetros ou quando eu quero trabalhar a velocidade de 5 quilômetros com eles. Que não necessariamente você precisa fazer provas de 5 quilômetros para trabalhar ou para melhorar a sua velocidade, tá certo? O objetivo é ser uma aula bem simples, bem direta, te explicando detalhadamente o passo a passo para que você entenda e saiba como aplicar isso nos seus treinamentos. Então, sem mais enrolação, eu peço só que tu deixa o like e se inscreve aqui no canal para que tu possa receber mais vídeos. Eu sempre faço uma aula toda sexta-feira, tratando de assuntos mais complexos e mais densos, uma aula mais longa, e pretendo também trazer vídeos nas terças-feiras sobre assuntos mais simples e de rápida resolução. Então, basicamente é o seguinte: primeiro tu precisa saber Você precisa saber a velocidade dos 5 km. Por que você precisa saber isso? Porque ela vai ser a base de tudo que a gente vai fazer. Acho que o amarelo não fica muito bom, né? Vamos botar o vermelho. Saber a velocidade dos 5 km. Então, se você corre a 25 minutos, você fez sua última prova de 5 km em 25 minutos, a sua velocidade é pace 5. Então, você vai trabalhar aqui com pace 5, por exemplo, ou pace 4, enfim. Vamos trabalhar com pace 5 para que fique mais fácil de entender. Beleza? Então tá, ó. Sabendo a velocidade de 5 km, a gente vai fazer uma progressão de 6 semanas, tá certo? Então, uma progressão de 6 semanas, onde na 7ª semana você vai correr a prova. Então, é uma progressão que começa antes, beleza? Então, vamos botar aqui. 1, 2, 1. Primeiro, sabendo a sua velocidade de 5 km, a gente vai fazer. O primeiro passo é 12 de 400 metros no ritmo de 5 km. Tá certo? Esse é o primeiro treino que você vai fazer. 12 de 400 metros no ritmo de 5 km. Você vai perceber que esses 12 de 400 metros eles vão ser relativamente fáceis. Você não vai estar cansado aqui para fazer, porque é no ritmo de 5 km, ou nos 5 km. Ou seja, você corre 5 km em pace 5, só que aqui você vai correr 4.800 metros, né? Que é a distância total que dá isso, no ritmo de 5 km. Então vai ser mais fácil. É claro que tem toda a questão do fortalecimento envolvido, dos outros treinos na semana, mas vai ser uma progressão bem fácil. E o intervalo, é importante que a gente esclareça aqui, o intervalo ele vai permanecer sempre o mesmo durante toda essa progressão. Então você pode escolher aí. Eu já fiz essa progressão utilizando 300 metros de intervalo, né, esses 300 metros de trote, 200 metros de trote, pausa de 1 minuto. Depende muito aí de como você está condicionado. Então você pode ir testando a pausa. Pode começar com 300 metros de intervalo de pausa. Só que é importante também falar que se você der 300 metros de intervalo, você vai ter um volume de quase 10 km contando com o aquecimento. Então se você é um atleta iniciante, novo, não recomenda fazer isso. Aí pode dar, por exemplo, essa pausa de 1 minuto parado, pausa de 1 minuto e 30 parado, que aí você não oferece uma carga tão grande. Então, vamos mais um disclaimer aqui. Pausa parada. E avançados barra intermediários aqui, né? Pausa com trote. Iniciantes, 1 minuto e 30. E avançados com trote de 200 metros. Isso aqui já vai ser muito bom. Então, só porque você começa com 12 de 400 no ritmo de 5 km. Na segunda semana, que é a primeira semana, né? Aí. Na segunda semana, você vai fazer 8 de 600 metros, certo? Então, primeira semana, 12 de 400. Vou botar em negrito aqui. Aqui, 8 de 600. Você vai perceber que esses 8 de 600, eles possuem o mesmo volume dos 12 de 400. Ou seja, aqui você fez 4,8 km totais. Então,
4,8 km totais na primeira semana. Foi 4,8 km totais de trabalho em si, né? Na segunda semana, nós também vamos ter 4,8 km totais. Só que o que muda nisso aqui? Muda que o treino está mais denso. O que quer dizer a densidade do treino? É o ritmo, aqui está a câmera. É o ritmo que você está fazendo. É que minha câmera está invertida, por isso que eu estou confundindo. É o ritmo que você está fazendo por o intervalo que você está fazendo. Por isso que não adianta nada tu me falar, ah, mas eu fiz 5 tiros de 1000 para pace 3. E como é que foi o intervalo? Ah, o intervalo foi 10 minutos. Então não resolve nada, ele não é um treino denso, porque ele é muito espalhado. Então, quanto menor a pausa, mais denso vai se tornando o treino. E o detalhe, a gente manteve a mesma sobrecarga, então foi os mesmos 4,8 km no mesmo ritmo, só que agora você tem menos intervalo entre eles. Então a gente vai progredindo lentamente, porque agora você aumentou 200 metros e diminuiu as repetições. Na terceira semana, o que a gente vai fazer? 6 de 800 metros. Tá certo? Essa é a progressão. Que dá o quê? Os mesmos 4,8 km também. Ou seja, você manteve isso, só que o volume da sessão ela também foi diminuindo. Se aqui você estava fazendo com 200 metros de trote, significava que você estava correndo, você correu 2.400 metros de intervalo, né? O intervalo foi 2.400 metros. Aqui você já teve 8 só, 12 vezes 8, 16, teve 1.600 metros só de intervalo. Aqui no 6 de 800 você teve 1.200 metros só de intervalo. Aí na quarta semana vão ser 5 de 1.000 metros, também conhecido como 5 de 1 km, né? 5 de 1 km, que aí dá 5 km total. Então, ó, a gente aumentou 200 metros a mais. 200 metros é muito pouco, né, de aumento de volume. Mas você diminuiu ainda mais o seu intervalo aqui. Por quê? Porque agora você tem apenas 1.000 metros de intervalo, 1.000 metros de recuperação. Então percebe como o treino ele vai, conforme vai descendo. Vamos botar aqui, ó. A semana avança, o treino vai ficando mais conforme as semanas avançam, o treino vai ficando mais denso. Isso aqui é importante. Vamos transformar no callout aí. E por que é importante isso? Como eu já falei, porque aí você vai ficando cada vez mais resistente porque vai diminuindo o intervalo. E eu sei que é muito difícil de arranjar esse tipo de informação aqui no YouTube, porque o pessoal acaba falando, achando que se eu colocar isso aqui não vão ter alunos, não vão ter nada, mas eu não tenho medo assim. Se tu quer realmente um planejamento para melhorar a tua corrida, tu pode sempre me chamar no link que vai estar aqui embaixo. Senão tu pode pegar isso aqui, eu aplico exatamente assim com meus alunos e aplicar na tua corrida para melhorar e ficar melhor, tá certo? Então aqui a gente está na quarta semana, 5 de 1.000. Na quinta semana, a gente vai fazer 4 de 1.200 metros. 4 de 1.200 metros, que dá o quê? Os mesmos 4,8 quilômetros. Então a gente diminuiu ainda mais a nossa pausa. A gente vem reduzindo o descanso e aumentando o tempo que a gente vai fazendo isso. Por isso que esse primeiro treino aqui, ele vai ser muito fácil. Só que o objetivo é que tu só se acostume a correr nessa velocidade 5 km. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer melhorar o 5 km. Aí tu acha que tu tem que ficar dando tiro muito mais forte. Só que na verdade não. Tu tem que acostumar a correr naquela mesma intensidade que tu fez o teu RP, porque tu vai estar com toda a sobrecarga do treino, né? Então tu vai estar aumentando o teu volume para que tu dificulte isso, tu vai estar fazendo fortalecimento, então a perna vai estar cansada. E aí na semana pré-prova, na semana de polimento, tu corta o volume e aí tu vai ver que tu tava fazendo esse pace 5, né? Que é o nosso exemplo aqui, tu vai ver que vai correr a 4,55, a 4,50, porque tu trabalhou em cima dessa intensidade. Então não precisa trabalhar sempre intensidades maiores, tu tem que ficar resistente na intensidade que tu já corre, para que depois no processo de treinamento, no ciclo de treinamento, tu consiga ficar melhor. Então na quinta semana a gente fez 4 de 1.200, dá 4,8 km totais. E aí, para finalizar, na última semana, eu gosto de fazer
uma progressão, onde você vai fazer 400, 800, 1.200, 1.600. Aí, originalmente, esse treino ele tinha um 1.200 aqui, depois voltava num 800 e depois um 400. Só que esse 1.200 aqui eu não gosto de usar, tá certo? Eu não gosto de usar. Então, por quê? Porque eu acho que fica um treino muito pesado. Já testei comigo, já testei com alunos mais avançados que fazem maior. E normalmente esse 1.200 aqui ele dá uma quebrada, então eu recomendo que você não faça. Se você quiser, pode testar aí à vontade, mas eu gosto muito mais dessa progressão. Então vem 400, 800, 1.200, 1.600, 800 e 400, respeitando também o intervalo daqueles mesmos 200 metros de trote, que foi o que a gente definiu. Então, sempre mantenha o ritmo de 5K, tu pode fazer um pouquinho mais alto. Então aqui, tô correndo a pace 5, né? Pode ser que nesses primeiros tiros aqui, tu faça ele a 4,55, porque tá mais fácil. Só que esse aqui que vai pesando, tu sai a 5,2, 5,3, 5,5, a 5. Pode ser que tá até um pouquinho mais rápido. Se tu tá fazendo eles todos mais rápido, significa que tu tá apto e provavelmente tu vai bater o teu RP. Já aqui, menos 400. O que que fica aqui, ó? 1.200 mais 1.200 dá 2.400. Aqui fica 4, né? Somando com 1.600 dá 4 km, mais 1.200 dá um volume de 5,2 km totais de trabalho no treino. Aqui aumentou um pouquinho mais a questão do ritmo, né? Aumentou um pouquinho mais, quer dizer, o volume, e a densidade ela não ficou tão grande. Só que aqui a gente sobrecarrega porque é a penúltima semana. Então aqui é só para realmente lapidar em diferentes distâncias o teu ritmo de 5K, porque na 7ª semana vai ser a prova. Então na 7ª semana aqui vai ser a prova. Tu passou por tudo isso e aí tu sabe que aqui tu vai conseguir correr. O que dá para fazer ainda? Se tu quiser deixar um pouquinho mais complexo, tu pode fazer esses primeiros 400 e 800 aqui e os últimos 400 e 800, principalmente o primeiro 400 e o último 400, um pouco mais forte, porque aí tu simula ainda mais o que tu vai ter na hora da prova. Então esse primeiro 400, ao invés de fazer para pace 5, que é o que a gente estava treinando antes, tu faz para 4,50. Porque normalmente no início da prova a gente sai um pouco mais forte e no final da prova a gente termina mais forte. Então tu fazendo esse aumento aí de uns 10 a 15 segundos mais rápido nesses primeiros e nos primeiros 400 e nos últimos 400, tu consegue simular isso e ficar ainda mais preparado, tá certo? Então essa é uma progressão muito legal do seu treino de 5 km que tu pode usar, onde a cada semana tu vai fazendo um desses treinos. Perceba, esse é o seu treino principal de tiro na semana. Recomendo que ele seja feito no início da semana. Então vamos botar aqui, ó. Eu não gosto de fazer ele exatamente no primeiro dia da semana, porque eu acho que o corpo ainda tá meio flat. Eu sei que é complicado ficar usando essas palavras em inglês, né? Mas tipo assim, o corpo tá meio mole, porque se tu fez o teu longão no domingo, aí segunda tu descansou, aí tu começa na terça já com treino de tiro, parece que não rende tanto. Eu não gosto, então eu prefiro fazer uma corrida leve no início da semana e, por exemplo, encaixar na quarta ou na quinta esse treino intervalado. Se tu treina 3 vezes na semana, por exemplo, eu acho mais eficaz fazer ele na quinta e na terça fazer um treino, uma rodagem mais livre com alguns estímulos de velocidade para te deixar com uma maior qualidade para esse treino, tá certo? Então ele vai ser o teu principal treino da semana e melhor ser feito no início. Início da semana, fechou? Então é isso aqui, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa progressão. Pretendo trazer mais vídeos como esse, fazer mais vídeos de análise sobre treinos também, para que você consiga aplicar no seu treinamento e melhore a sua corrida, porque estou aqui para isso, para que você fique cada vez melhor na corrida, tá certo? Então deixa o like, se inscreve no canal aí, se tiver qualquer dúvida sobre esse tipo de treino, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Um valeuzão e até o próximo vídeo.